pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, eu queria começar contando um testemunho. Quando eu fui internado no hospital, fui fazer meu tratamento, meu transplante, eu precisava, porque como eu morava em Mariporã, e o hospital ficava lá na Zona Sul, nós tínhamos que, no final, ficar num hotel ali perto do hospital para não ficar longe, porque se eu precisasse de uma emergência, eu estaria próximo ao hospital. E aí, por isso que surgiu a Sandra. E eu lembro que a Sandra nos ligou para mim, ligou para a Rose, e ela insistiu, mas muitas vezes disse assim: pastor, tem um quarto aqui separado que nós preparamos e o senhor pode usar com a Rose. Então eu insisto que vocês fiquem aqui, você não precisa ir lá para Mariporã e tal. E a Sandra fez isso com insistência, né? Mas graças a Deus não precisou, né? Porque não, se ficássemos no hotel, precisaríamos pagar, era um custo a mais, né? E aí a Sandra nos ofereceu, né? A Sandra deve lembrar disso. É claro que não vai ficar falando isso para os outros, né? Eu também não, mas agora é um momento propício, né? Sobre compartilhar os bens com aqueles que precisam, né? E a nossa irmã, então, ela se prontificou a nos socorrer, porque era uma necessidade que nós tínhamos, uma grande necessidade que nós tínhamos naquele tempo, né? Então, nós agradecemos muito a Deus, né? Agradecemos muito a Deus e a nossa irmã também, porque nós, pela ajuda, né? Pelo coração, né? A preocupação de nos ajudar, de nos socorrer. Muito bem. Vamos seguir, então? Só um minutinho, irmão. Deixa eu arrumar aqui o meu... Só mais um minuto. Paciência, viu, irmãos? Paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Ana, paciência aí, Ana. Muito bem, irmãos. Deixa assim, depois eu arrumo. Então é o seguinte, o oitavo capítulo, é o oitavo capítulo que nós vamos estudar hoje, né? A base é Hebreus 3:16. Esse oitavo capítulo, sobre a prática bíblica da coinonia, fala sobre o compartilhamento de nossos bens, não é? Muitas vezes é um sacrifício nós socorremos as pessoas e darmos a ela tempo, não é? Para ouvido, não é? Muitas vezes nós socorremos os nossos irmãos com os nossos dons, não é? Com a prática espiritual. Mas também aí tem um outro sacrifício, que é o sacrifício de socorrermos os nossos irmãos com dinheiro, com os nossos bens, não é? Então, isso também é um sacrifício. Então, de fato, irmãos, esse assunto ele é muito pertinente, não é? Principalmente por causa desse período difícil que nós estamos passando, não é? Infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego, não é? Muitas pessoas perderam o sustento, estão passando por dificuldades financeiras, não é? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Na comunidade cristã, no seio cristão. Hoje eu posso
né, ter a minha provisão, mas amanhã, Deus é quem sabe, eu posso vir a ter necessidades materiais também, e não só necessidades espirituais, não é? Então, esse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas, não são poucas, que são necessitadas de bens, porque estão enfrentando dificuldades financeiras. Não é? Eu conheci, irmãos, uma pessoa, uma família. Nessa época, eu estava lá na igreja em Barueri, igreja presbiteriana lá em Barueri, e tinha uma família que doava à igreja 60 cestas básicas. 60 cestas básicas eram distribuídas para lá na comunidade, pessoas necessitadas, né? Então, essa contribuição ajudava muito as pessoas, né? Pessoas que precisavam, né, desse alimento. Mas interessante, irmãos, essa mesma família que doava 60 cestas básicas para a igreja, e, infelizmente, chegou um dia que o irmão, esse irmão que fazia essa doação, ele entrou teve um grande problema financeiro. E o trabalho dele fracassou lá. E para vocês terem uma ideia, chegou um dia que esse irmão, ele precisou de uma cesta básica. O pastor foi até a casa dele e levou uma cesta básica e colocou na mesa dele. O pastor disse que foi um dia muito difícil, né? Foi muito difícil, que o irmão chorou muito, e para quem ajudava tanto, ele estava precisando de ajuda. Então, meus irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é? De ter necessidade, não é? De ter necessidade. Então, o autor desse livro, não é? Aliás, nós vamos começar com o nosso estudo com perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: que responsabilidade bíblica tem o crente em reagir às necessidades materiais de outras pessoas, né? Ou de organizações, né? Organizações que se especializaram em satisfazer esse tipo de necessidade. Organizações que são montadas para cumprir esta necessidade, né? De acudir outras pessoas. Então, que responsabilidade bíblica tem o crente, não é? Em reagir às necessidades materiais de outras pessoas? Então, o autor desse livro, Jerry Bridges, ele mostra nesse capítulo que o termo koinonia é usado no Novo Testamento para indicar o compartilhamento de bens com os necessitados, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Então, uma responsabilidade bíblica. Nós temos alguns textos. Então, o Jerry Bridges, ele mostra vários textos, né, que apontam para essa responsabilidade bíblica. É uma ordem de Deus, não é? Então, vamos começar aí com Romanos 12, 13. Então, vocês vão ver aí que está negrito e itálico, não é? Aonde a palavra que estiver em negrito e itálico, significa que essa palavra ela foi traduzida do termo koinonia, tá bom? Então, por exemplo aí, Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, verso 3. Essa é a tradução da NVI. Então, esse verbo compartilhar, ele é traduzido da palavra koinonia, tá certo? Compartilhem o que vocês têm com os santos. Romanos capítulo 15, verso 26 a 27,
Está aí. Nós temos duas palavras que são traduzidas do termo koinonia. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, nós temos a palavra coleta e participantes, traduzidas também da mesma palavra, koinonia. Temos aí também 2 Coríntios 8, verso 3 e 4, por exemplo. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Está aí a palavra assistência. 2 Coríntios 9, 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Né? NVI também. 1 Timóteo 6,18. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aí, prontos para repartir, não é? E, por último, Hebreus 13,16, foi o texto base que nós demos. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ok? Então, meus irmãos, repartir é um ato de obediência, ok? Então, primeiro, recebemos a ordem de compartilhar com os necessitados com os necessitados, como uma expressão do nosso relacionamento comunitário. Então, primeiro, é uma ordem, ok? E segundo, é uma alegria, não é? O resultado disso é uma alegria compartilhar nossos bens com os outros. Ok, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui para vocês. Meus irmãos, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direito? Está dando para ouvir direito? Sim, pastor. Okay. Joia. Nós ligamos o microfone, mas eu não sei se está funcionando, porque só o microfone do computador não estava bom, né? Então, o Daniel forneceu aqui para nós o microfone, mas eu não sei se está funcionando. Bom, vocês estão me ouvindo, então tá bom, não é? Muito bem, irmãos. Então, conforme o autor indicou, koinonia, ela é comunhão, né, que aponta para o nosso relacionamento de comunidade entre os crentes. Mas repartir, acima de tudo, né, é obedecer ao mandamento de Deus, tá certo? É um ato de obediência. Então, a primeira conclusão que nós tiramos aí, não é? O ato de doar aos necessitados não é uma opção, ok? Não é uma opção. Então, isso, na verdade, é uma ordem, é um mandamento de Deus, né? Então, veja. Pois não. Desculpe, eu não sei se pode fazer uma pergunta agora, eu fiquei com uma dúvida, pastor. Claro, Beca, por favor. O ato de obediência, de repartir, de compartilhar, com os santos, né, com os nossos irmãos em Cristo, ou com qualquer outra pessoa? Não, lembra que Paulo diz lá em Gálatas, no último capítulo, ele diz que nós devemos, primeiramente, compartilhar com os santos, não é? Primeiro com os santos, não é? Então, mas não exclui de eu socorrer qualquer pessoa necessitada, mas primeiro os da casa,
Primeiro, é a ordem de Paulo, tá certo? Primeiro são os santos, mas nunca exclui socorrer um ímpio, um descrente, de forma alguma. Né? Entendi. Eu entendo assim, ok? Obrigada, pastor. Imagina, de nada, meu irmão. Esse texto está lá em Gálatas, tá bom? Muito bem. Alguém quer falar? Ok. Então, o ato de doar aos necessitados não é uma opção, né? Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos levados a praticar a doação quando alguma história triste nos é contada, não é? E aí nós nos emocionamos, né? Então, emocionalmente, somos levados a doar, não é? Vocês devem ter visto aí um comercial da Unicef. Tem um comercial da Unicef, Médicos Sem Fronteiras. É um comercial muito, muito bonito, mas mexe muito com a nossa emoção, com o nosso coração, não é? Crianças extremamente necessitadas, passando fome, não é? E médicos estão... Então, veja, eu não estou dizendo que é errado o comercial, não estou dizendo que o comercial é errado. Eu estou dizendo que esse tipo de comercial mexe com as nossas emoções. E muitas vezes, né, levados pela emoção, nós então doamos, nós então atendemos, não é, a esse chamado, né, de socorrer essa tal necessidade. Então, mas o fato é que eu não posso fazer isso apenas quando eu sou, né, quando a minha emoção ela é né, atingida. Não, eu faço isso, em primeiro lugar, porque isso é uma ordem de Deus, não é? Então, é claro, irmãos, que devemos nos emocionar, é claro, não é? No entanto, a nossa resposta não pode ser apenas, não é? Apenas por emoção ou por um senso de benevolência, né? A nossa motivação deve ser, em primeiro lugar, a obediência a Deus, não é? Então, nós recebemos a ordem de Deus de compartilhar, né? Então, trata-se de um ato de obediência. Devemos ter pena, devemos ter compaixão, não é? Mas, antes de tudo, é um dever que é ordenado por Deus, não é? E a fonte disso, não é? De onde brota essa fonte, não é? De eu fazer isso? Mas eu não posso fazer isso. A obediência não é uma obrigação. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Não é isso. Essa obediência, ela vai brotar. A fonte disso é o que o Brits vem ensinando. O reverendo Marcos Kleber vem falando sobre isso. A fonte disso é o quê? É a nossa comunhão. Né? A nossa comunhão, né? Esse relacionamento que nós temos em comunidade. Então, esse ato, essa obediência a Deus, isso vem do quê? Exatamente do meu relacionamento, da minha coinonia, da minha comunhão com Deus e com o próximo, não é? Muito bem. Mas aí surge uma outra pergunta. Alguém quer fazer ou fazer alguma pergunta nesse sentido? Por favor. Está claro, meus irmãos? Por favor, me dê um feedback. Tá claro? Vocês estão entendendo? Sim, pastor. Ei, Thaís. Thaís, você é suspeita, viu? Perfeitamente. Muito bem. Muito obrigado, Thaís. Então, quais necessidades devemos atender, afinal? Aí que fez a pergunta, né? A irmã fez aquela pergunta, né? Mas muito bem. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, repartir em ato de obediência, eu já falei sobre isso, né? Quais necessidades devemos atender, afinal?
Então, o primeiro texto, vamos ver esse texto de João, 1 João 3,17, tá certo? Então, Thaís, já que você falou, você pode ler para nós esse texto? 1 João 3,17, por favor? Posso? 1 João 3,17. 1 João 3,17 nos diz assim: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, em primeiro lugar, né, João está dizendo aí da nossa profissão de fé, não é? Ela tem que, se a nossa profissão de fé é verdadeira, nós precisamos mostrar isso com as nossas ações, né? A nossa fé. Então, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, qualquer irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Muito bem. Então, em primeiro lugar, então veja, afinal, né? Como e quem eu devo socorrer? Não é? Então, primeiro, como está escrito aí, quais são as necessidades, quais necessidades devemos atender, afinal? Então, primeira coisa, eu preciso me identificar, é uma questão de identificação. Isso quem coloca é o Jerry Bridges, ele faz isso muito bem, não é? Então, veja, o texto que nós temos de Romanos 12, não é? O John Murray, inclusive, ele usa aí, ele tem esse insight. Quando ele vai fazer a exegese do texto, então ele mostra, não é, que quando nós atendemos, socorremos a necessidade do irmão, nós precisamos primeiramente nos identificar. Devemos nos identificar com as necessidades dos santos e nos apropriar dela, não é? E por quê? E por que isso tem que acontecer? Por quê? Porque isso é a base do compartilhamento, não é? É o relacionamento. Nós pertencemos uns aos outros, não é? Nós pertencemos uns aos outros, somos parte do corpo de Cristo, um só corpo. Então, veja, a questão da necessidade do outro é uma questão de identificação. Não é? Eu não posso simplesmente reagir como se aquilo não fizesse, se aquilo não fizesse parte de mim, não é? Então, em primeiro lugar, identificação. Segundo, era uma atitude dos primeiros crentes. Atos 4, verso 32. Então, eu vou pedir para o reverendo Marcos que leia, por favor. Rev, você pode ler para nós? Atos 4, verso 32. Atos 4, versículo 32. Da multidão que creram era um coração, a multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Obrigado. Então, irmãos, em primeiro lugar, devemos levar em consideração o que diz o apóstolo Paulo em 1 João, o apóstolo João, em 1 João 3,17, né? E depois o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, verso 13. Compartilhem o que vocês têm como santos em suas necessidades. E aí, é uma questão de compartilhar com os santos, é uma questão de identificação, né? E o sentido desta ordem de Paulo está no fato de nos identificarmos com as necessidades dos santos e nos apropriarmos delas, né? Então, a base de tudo isso é uma decorrência experiencial da natureza, o quê? Objetiva, que o Reverendo Marcos tem falado, né? Comunhão objetiva, não é?
Então, se nós estamos em comunhão uns com os outros, não é? Então, ok? Então, isso deve funcionar de forma prática na vida comunitária, ok? De forma prática. Então, concluindo, repartir os nossos bens com outros crentes necessitados é um ato de obediência aos mandamentos de Deus, ok? Mas essa obediência, ela não pode ser uma obediência por obrigação, né? Eu sou obrigado a fazer. Não. Isso nasce exatamente porque quem promove a comunhão entre nós e Deus e uns aos outros é o Espírito Santo. E ele faz isso através da nossa regeneração e através da sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem ao nosso coração, ela faz com que a nossa fé cresça, nós entendamos quais são as vontades de Deus, em obedecer ao mandamento de Deus. Então, veja, isso procede exatamente disso, dessa bendita e maravilhosa comunhão que você tem com Deus e que você tem com seus irmãos, não é? Então é isso. Muito bem. Mas não é só uma questão de obediência. É também uma experiência alegre, não é? Alegre. Então vamos ver isso. Compartilhar com as pessoas necessitadas é para ser uma experiência alegre. Né? E o texto que Paulo usa para falar isso, o texto que o Bridges usa para provar isso, é sobre os macedônios, né? E aquele texto nos ensina que eles fizeram isso com grande alegria, né? Eles rogaram a Paulo para participarem da coleta, e isso eles fizeram com grande alegria. E essa alegria, ela procede do Espírito Santo. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide. Identificação, já falei. Então, ela deve ser de forma generosa, não é? Generosa. A obediência deve ser praticada por uma motivação de amor. Ok, meus irmãos? E não somente por obediência. Obedecer à lei, não é? Qual é a motivação maior? Amor. Então, a obediência deve ser praticada por uma motivação de amor e gratidão genuínos a Deus. Okay? Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós fazemos em obediência a Deus, mas a motivação qual é? Né? Eu me sentir bem? Não. Eu ficar bem entre as pessoas? Né? Puxa, olha lá como o irmão é generoso, né? Que bênção, como fazem, por exemplo, os espíritas. Então, é claro que não. Primeiro, eu faço isso porque eu obedeço à ordem do meu Deus. E segundo, eu faço isso por uma motivação correta. Qual é a motivação correta? Se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão, não é? Então, eu me identifico com a necessidade do meu irmão. Então, ela deve ser praticada com a motivação correta. Qual é a motivação? Amor e gratidão a Deus. Porque nós devemos ser muito, muito gratos a Deus por termos esse privilégio de podermos ter para nós e podermos também separar para socorrer os necessitados, não é? E a motivação correta, meus irmãos, é, sem dúvida, o amor. E então deve ser também uma experiência alegre, não é? Então, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, por favor, vamos ler aí 2 Coríntios 8, 2. Irmão José Maria, você pode ler? Por favor. 2 Coríntios 8, 2. Ouviu, José? Ouvi, um instante só. Muito obrigado, irmão. 2 Coríntios 8, 2. 8, 2.
8:2. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ok, muito obrigado, meu irmão. Então, veja, meus irmãos, Paulo, não é? Como os nossos irmãos rogaram insistentemente pelo privilégio de participar de uma oferta para os santos necessitados de Jerusalém. E o contexto, não é, nos ensina que inacreditavelmente fizeram isso com grande alegria. E grande alegria aí significa alegria transbordante. E de onde vem essa alegria? Por quê? Porque eles estavam passando por uma dura prova de tribulação, em meio à maior pobreza. Eles eram muito, muito pobres. Não é? E eles rogam, não é? Eles rogam a Paulo. E Paulo diz que isso causou grande alegria, não é? No coração dos nossos irmãos. Então, isso é uma recompensa, né? É uma recompensa que Deus nos dá. Essa alegria, irmãos, não é desse mundo. Essa alegria vem de Deus, do Espírito Santo. E quando nós sentimos essa alegria, sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos identificando com a mesma satisfação que Deus tem quando seus filhos, eles reagem aos necessitados. Né? Então, nós sentimos grande alegria, mas não é só isso. Não é só isso, tem uma outra coisa. O que acontece? Deus é glorificado. Deus é grandemente glorificado e louvado. Compartilhar com o povo de Deus necessitado também resulta em ações de graças e louvor a Deus. Então, veja, eu gostaria, vou contar mais um caso aqui para os irmãos. Irmãos, quando eu tive que fazer o tratamento, eu não tinha condições, né? Eu não tinha condições de começar o tratamento. Eu não tinha. Então, nós fomos no médico, o médico falou assim: o senhor precisa começar a quimioterapia ontem. Né? Você precisa ter começado a terapia já ontem, porque tem que ser rápido. E então, só que uma coisa, eu não tinha condições. Não tinha condições nenhuma de pagar a quimioterapia. Meus irmãos, e o que aconteceu? Enquanto eu não consegui uma vaga no SUS, nós recebemos ofertas dos irmãos. Eu e minha esposa. Recebemos ofertas, e aquilo foi uma prova muito clara e explícita de que Deus estava provendo as nossas necessidades. Então, veja, não é? Então, veja, os irmãos na Ebenezer, e muitos que estão aqui me ouvindo certamente sabem muito bem do que eu estou falando, não é? Então, quando vocês fizeram isso, o ato de vocês terem atendido a minha necessidade da minha esposa, nós glorificamos profundamente e somos gratos profundamente a Deus. Não é? Por quê, irmãos? Porque o crente, quando ele está necessitado, o que ele faz? Ele roga a Deus. Então ele roga e espera que Deus venha ao seu socorro. E como é que Deus faz isso? Ele usa os seus filhos. Então, quando nós socorremos os crentes necessitados, é a mesma coisa de que o próprio Deus está fazendo isso. Então, e essa ação de nós socorrermos os necessitados, isso provoca glória ao nosso Deus. Isso provoca o quê? Louvor ao nosso Deus. Porque é a mesma coisa, a pessoa quando socorre o cristão, é como se o próprio Deus estivesse fazendo aquilo. Entende, irmãos? Então, eu sou eternamente grato pelo que os irmãos fizeram por mim, pela minha família.
né? Então, nós glorificamos muito a Deus. Então veja, Deus, por nosso intermédio, ele faz com que nós provoquemos nas pessoas esse ato legítimo, sincero, de glorificar a Deus e de agradecer e de louvar a Deus, porque Ele cuida dos seus filhos. Mas como é que Ele faz isso? Ele não vem pessoalmente. Ele usa os seus filhos, né? Em obediência, então, eles acodem necessitados. Então, Deus é glorificado. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 9, de 11 a 13. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, irmãos, por exemplo, essa questão não foi só da minha parte da minha família, mas toda a congregação lá em Mairiporã, eles exultaram e glorificaram e louvaram a Deus pelo que Deus fez através dos irmãos. Não é? E isso é uma grande verdade. Então, veja, quando eu faço isso, então, primeiro, quando eu vou acudir um irmão necessitado, eu faço isso em obediência. E essa obediência tem que ser motivada pelo amor, não é? E quando eu faço isso, Deus enche o nosso coração de alegria. E não só isso, Deus também nos dá o privilégio para que, pelo nosso intermédio, Ele seja louvado e seja glorificado. Ok, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Onde compartilhar? Né? Onde compartilhar? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso individualmente. Eu posso fazer isso através das agências de socorro, as instituições. Graças a Deus por isso. Existem muitas instituições, não é? E a gente pode fazer isso também. Através da igreja, através de agências missionárias, mas principalmente para os da fé, como a nossa irmã havia perguntado, né? Gálatas 6, verso 10. Então, veja, existe um ponto aqui importante, não é? Se eu já contribuo com algumas agências de socorro, ou se eu já faço isso na igreja, ou se eu faço isso para as agências missionárias, veja, isso não quer dizer que eu não tenha responsabilidade e continue com a responsabilidade de estar atento para o meu irmão individualmente, não é? Individualmente, ok? Então, isso sempre eu preciso estar atento, não é? Para o meu irmão de maneira individual. Através das agências, igrejas e missões e tudo mais, isso as pessoas, você entrega lá o seu dinheiro e eles vão fazer com que o seu dinheiro chegue da melhor maneira possível, né? Mas não podemos esquecer que existe sim, não é, a questão individual e sempre haverá, ok? Então, onde compartilhar, tá certo? Uma outra coisa importante que o autor do livro ele fala nesse capítulo é que a nossa contribuição ela deve ser feita de maneira regular, deve haver regularidade, não é, de compartilhamento, tá certo? Então veja aí o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16, 2.
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Muito bem. Claro que Paulo está falando aí num contexto bem específico, né, de coleta lá para os necessitados de Jerusalém, ok? Mas você percebe que existe um ensino aí, um ensino de regularidade, ok? Vamos ver aí. Um dos princípios citado mais com frequência, né, no ensino sobre o assunto da contribuição é exatamente isso. Regularidade, né, de maneira sistemática, como está no texto aí de 1 Coríntios 16, 2. Então, a instrução do apóstolo Paulo, ela foi dada em que contexto? Num contexto específico de uma coleta para os cristãos necessitados de Jerusalém. Então, meus irmãos, sendo assim, a nossa contribuição para suprir as necessidades dos crentes necessitados, né, e talvez de incrédulos, né, deve ser sistemática e regular. Por quê? Porque sempre haverá uma pessoa necessitada. Ok? Sempre haverá uma pessoa necessitada. Mas existe uma questão, para a gente fechar o assunto, né? Então, veja, nós vimos a palavra koinonia aparece aí de maneira abundante, onde existem o imperativo, a instrução de Deus, a ordem de Deus de suprir a necessidade dos santos. Então, é uma ordem, não é? É uma ordem de Deus. Essa ordem de Deus, ela deve ser obedecida, mas obedecida em amor, né? Em amor. E segundo, quando nós fazemos isso, nós compartilhamos da alegria, né? Uma alegria espiritual, e também nós provocamos a glória de Deus. Provocamos a glória de Deus, porque as pessoas necessitadas sempre esperam no Senhor, não é? E quando a ajuda chega, eles entendem que o Senhor foi quem os socorreu e usa a vida de cada um de nós. Então, isso é um privilégio, né? Isso é um grande privilégio. Mas agora, irmãos, tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, é que, infelizmente, dentre tantas pessoas necessitadas, existem, infelizmente, pessoas que se aproveitam, não é? Se aproveitam da generosidade de pessoas, se aproveitam da bondade de pessoas, né? E é isso que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 3:10, exatamente nesse espírito, né? Pessoas que se aproveitam de igrejas, não é? Se aproveitam de pessoas bondosas. Então, nós precisamos pedir a Deus, né, discernimento, né, para nós identificarmos estas pessoas, né? Mas é claro que com o auxílio do Espírito Santo, né, nós fazemos isso primeiro aos santos, nós conhecemos os nossos irmãos, nós conhecemos a nossa família, nós sabemos onde nós estamos. Mas pode acontecer de pessoas estranhas, né, que você não conheça. Então, nós temos que tomar cuidado também, porque nem sempre a pessoa está fazendo isso. Ela nem sempre realmente ela precisa. Ela pode estar usando de maneira irresponsável e maldosa, né, se aproveitando da bondade de pessoas, né? Por isso que Paulo diz lá que quem não trabalhar não coma, né, nesse sentido, tá certo? Mas, no geral, é isso, meus irmãos. Então, que Deus nos ajude. E eu e você pensamos sobre isso, e para que Deus abra os nossos olhos em direção daqueles que estão precisando. Muitas vezes as pessoas ficam caladas, né? Ficam caladas dentro da igreja. Então, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos identificar as pessoas e que a gente sempre separe, né? Separe lá um pouquinho do nosso sustento para podermos
socorrer essas pessoas. Sempre, sempre haverá pessoas necessitadas. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. E que Deus nos ajude, e que Deus continue te abençoando e te ajudando, para que você sempre tenha com o que repartir. E que Deus sempre supra a sua vida, para que você possa dar, para que você possa suprir o necessitado, e fazer isso em amor, e que Deus seja grandemente glorificado no meio do seu povo. Não é? Grandemente. Pastor Wilson, posso fazer uma perguntinha? Não sei se cabe aí no texto, mas o que o senhor pode me falar a respeito de esmola? Esmola? A gente deve dar esmola? Então, olha, eu vou tentar responder essa pergunta com o que eu ouvi de um outro pastor, né? Um outro pastor. Então, por exemplo, se eu no farol na rua, uma pessoa vem me pedir, não é? E eu tento discernir se ele não é um drogado ou simplesmente está na rua, está com fome. Então, hoje você, por exemplo, você consegue identificar muitos jovens pedintes pedindo esmola para comprar crack. Não dá. Mas tem muita gente que não tem o que comer. Porque eu estou falando isso pelo seguinte, por exemplo... Não, só para terminar. E aí, o que eu faço? Eu me sinto mais seguro em dar. Não é? Isso não é o cristão, nós estamos falando de ímpios. Não é? De ímpios. Não é? Então, eu prefiro não reter. Tá certo? Não reter. E aí, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas eu me sinto mais seguro diante de Deus de não reter. Agora, eu tenho colegas, pastores, que eles falam, não, para quem me pedir, eu dou. Então, assim, eu não dou para ninguém na rua de jeito nenhum, porque vai beber, porque vai comprar droga, não sei o quê. Mas nunca, nem sempre é isso. Existe gente de verdade passando muita fome na rua. Não é? E muitas vezes a igreja deixou de fazer aquilo que ela deveria fazer, e aí o que acontece? Os espíritas fazem isso, ou outras instituições fazem isso, não é? Quando socorrem essas pessoas. Então, a minha posição é essa, Ana, entende? Eu tento discernir. Agora, se ficar muito claro que a pessoa está pedindo é um drogado, é claro, eu não vou fazer isso, não é? Eu não vou. Por exemplo, a gente tem um exemplo aí, a gente sai de Ebenezer, né? No quarteirão seguinte, tem aquele monte de gente agora pedindo dinheiro para comer, né? Uhum. Aquilo me dá uma amargura, sabe, pastor? Quando a gente passa, porque é muito triste, né? Muita gente na rua, muita gente pedindo e às vezes você tem até medo, né? De abrir o vidro do seu carro e essa questão, né? É muito difícil hoje a gente fazer uma coisa assim, né? Desprendido, totalmente desprendido, entendeu? Exato. Mas Deus sabe, né, minha irmã? Deus sabe disso, não é? Deus sabe porque nós não estamos fugindo, não estamos fazendo porque eu não estou nem aí com essa pessoa, né? Mas eu acho que... E outra, né? Muitas vezes, por exemplo, você está num restaurante, você entra num restaurante, agora não, porque está tudo fechado, mas às vezes a pessoa... Você quer ver uma coisa, Ana? Esses dias agora, semana passada, eu fui no dia aqui na Cesefredo, sabe? E aí, quando eu saí com a minha esposa, tinha um senhor, mas o senhor ele estava bem vestido, e ele pediu alimento. E eu estava com os alimentos, aí o que a moça do caixa falou? Não dá, porque ele fica aí pedindo, ele junta e vende. Ele não é para ele vende, olha só. Então, claro, nós não demos. Mas tem gente que, de fato, hoje mesmo, eu fui no Pão de Açúcar, eu pensei no caixa eletrônico lá no Pão de Açúcar, de manhã, e tinha uma senhora com uma criança, né? Então, uma pessoa, quando saiu, foi um jovem, inclusive, saiu com 1 litro de leite e entregou na mão dela. Ela abriu imediatamente o leite e deu para a criança.
né? Então, isso nós vamos ter muitas e muitas vezes repetidas, mas a questão é, eu preciso estar atento também, né? Pode ser malandragem, né? Mas a maioria das vezes é realmente necessidade, né? Então, às vezes dá dinheiro, tá bom, eu vou entrar lá, vou comprar uma saco de bolacha, vou dar para você dá para sua filha, aí para o seu filho, para você, né? Vou lá e compro um leite. Então, Reverendo, pois não. se me permite uma parte? Claro, reverendo. Por favor, me ajude muito aí. Importante, Me né? socorra. Não, eu corroboro tudo que o senhor disse, muito bom, graças a Deus por isso. E eu tenho tido algumas experiências nesse assunto e tenho me valido de alguns princípios que têm me ajudado. E muitos deles são exemplos do que o senhor já disse, né? Primeiro é de você fazer sistematicamente, você doar sistematicamente. Quando você doa sistematicamente, dificilmente você vai ficar com o coração pesado porque você não está ajudando ninguém. Porque às vezes, veja, eu não sou contra dar esmolas, ok? Eu faço isso também e eu vou dizer como que eu faço. Mas às vezes o nosso coração está muito inclinado a dar esmolas porque a consciência está pesada porque a gente não ajuda ninguém. Se você doa sistematicamente, você sabe que diante de Deus você está comprometido com esta função, porque você está fazendo sistematicamente. Então a sua doação não vai ser motivada por tentar se redimir. Uhum. Ou não, ali naquele momento. Mas a motivação será boa, né? Às vezes a motivação tem a ver com a consciência pesada. Além de doar sistematicamente, um outro princípio é você começar a doar para pessoas conhecidas. Você prestar mais atenção ao seu redor, principalmente aos seus irmãos da fé. Né? Se nós nos preocuparmos uns com os outros, de fato nós encontraremos pessoas que precisam. E está do nosso lado. Né? Agora, veja, estou diante de uma pessoa que está pedindo esmola. Eu, particularmente, aprendi algumas coisas, e algumas coisas com instrução de alguns irmãos policiais. Eu sou muito voltado a doar, principalmente quando é comida, quando é alimento. Mas eu sei que as pessoas vendem alimento também. Eles vendem marmitas para comprar drogas. O que eu faço? A pessoa me pede uma marmita, eu falo, eu vou comprar para você, mas só que eu vou abri-la. Ou você vai comer aqui no restaurante. Para ter certeza, né? Esses dias aconteceu, uma moça pedir, eu falei, tudo bem, eu pago, mas a senhora vai comer no restaurante. Pode ser assim? Pode. Então a pessoa está com fome. Ela fez o prato e comeu, sentou lá. Não vendeu. Né? Aconteceu aqui no terminal de Santana, eu estava saindo do metrô, comprei um chocolate numa bomboniere e veio um senhor e falou assim, moço, eu posso pegar uma bolacha? Você paga para mim? Eu falei, pago. Mas eu posso abrir para o senhor a bolacha? Ele não respondeu e comeu. Ele comeu. Então, veja, são alguns princípios que você... Por que ele quer fechado? Porque fechado dá para vender. Se você abre, pronto, acaba com um propósito. Então, tem como você ter alguns princípios para que você não doe para pessoas que estão usando ali o dinheiro para o mal, né? E um outro ponto que eu aprendi, que me ajudou bastante, o John Stott, eu esqueci o nome do livro, mas ele fala sobre doar e com base em vários textos bíblicos, ele se dá conta que a Bíblia fala de 4 tipos de pobreza. 4 tipos de pobreza. Então, você tem o pobre indigente, que é aquele indivíduo economicamente falido, ele tem falta de comida, de vestuário, de moradia, ou ele está tão ruim que tem falta dos 3. A Bíblia tem uma série de textos bíblicos que falam a respeito de pobres nessa condição. Essa pessoa, o economicamente falido, falta de comida, vestuário, moradia, os 3, você tenta agir em direção a essas necessidades, dando comida, dando dinheiro, quem sabe tendo um lugar para que a pessoa more, ok? Tem um segundo tipo de pobre, que Provérbios se refere muito, que é o pobre indolente, que é pobre porque é preguiçoso.
E você diz, eu ajudo esse? O John Stott diz, sim, ajuda, mas de um modo diferente. O pobre indolente, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa mais de orientação, mais de aconselhamento. Você não vai deixar de ajudar, mas você vai considerar qual é a necessidade dele. Né? É você saber ensiná-lo a administrar o dinheiro, a gerir as suas finanças, a trabalhar, a aconselhar. O terceiro tipo de pobre é o pobre impotente, que são aqueles politicamente oprimidos. E na perspectiva bíblica, a perspectiva bíblica respalda não a sobrevivência do mais forte, mas a proteção do mais fraco, né? A ideia de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, veja, poxa, esse meu irmão ele é estrangeiro. Acontece de imigrantes chegarem na nossa igreja. Eu tenho que ajudá-lo e também tentar ajudá-lo perguntando o que o governo, o que os assistentes sociais podem fazer por esse irmão. Né? Então é muito interessante. E o quarto tipo de pobre não vem ao caso, né, mas está um pouco fora do assunto, que é o pobre espiritualmente, é aquele que tem a ciência de quem ele é diante de Deus, independentemente de ele ser abastado financeiramente ou não. Mas esses pobres, é interessante nós considerarmos a fim de ajudar. Identificar que tipo de pobre a pessoa é, e eu posso oferecer uma ajuda efetiva que vai na raiz do problema. Se ele é pobre porque está faltando, tá faltando questões básicas, eu tenho que agir ali. Se ele é pobre porque é preguiçoso, eu tenho que ensinar ele a trabalhar e a gerir os seus bens. Se ele é um pobre oprimido, eu tenho que verificar o que o governo oferece para que essa opressão seja dirimida de alguma forma. Né? Tem me ajudado esses princípios, né? Então, não sei se os irmãos, dentro da realidade de cada um, poderiam também se valer desses princípios, né? E são princípios bíblicos. Então, é isso. Aí, Ana, a boa resposta do reverendo Marcos, né? Realmente é difícil, porque até para dar esmola está muito complicado hoje, né? Pelo tanto de gente, não é? Então, às vezes você pode até, como o reverendo Marcos disse, você está usando o seu dinheiro e para que pessoas usem o seu dinheiro de maneira mais terrível possível. Né? Então, realmente é difícil. Desculpa, reverendo, desculpa. É isso, rapaz. Um exemplo bem simples. Eu estava no metrô e entra aquelas pessoas pedindo e o discurso é: qualquer ajuda é bem-vinda. Você pode me dar dinheiro, você pode me dar um alimento. E aí o rapaz, ele entrou, ele pediu, teve pessoas que deram alimento. Eu, por coincidência, saí na mesma estação que ele. E quando o metrô passou, todos os alimentos que ele arrecadou, ele jogou no lixo. Então, veja, é muito difícil, irmãos, lidar com isso. Né? Eu, por exemplo, vi uma vez um casal entrando com um bebê recém-nascido no colo. A moça sentou, mas o marido ficou pedindo com o bebê no colo. Vejam, o metrô balançando, o perigo da criança cair. Então eu penso, ele está com a criança no colo porque ele não tem lugar para sentar, porque a criança não pode ficar com alguém, ou porque ele está usando a criança para atingir o emocional e ganhar dinheiro? Porque eu, sinceramente, me colocando na situação, se eu estou com o meu filho, eu posso até dizer, olha, eu estou com o meu filho e está com a minha esposa sentada porque eu estou protegendo ele. Mas você percebe que a criança no colo é para reforçar o argumento. Né? Não é um cuidado com a criança. Então, eu tento observar esses detalhes. Eu, sinceramente, uma pessoa que coloca uma criança em risco, para mim, não é digna de confiança. O argumento seria muito mais forte se ele colocasse a criança nos braços da esposa que estava sentada e pedisse. Foi alguém que protegeu a criança e foi pedir de cara limpa, né? E foi sincero. São detalhes que eu acho que nos ajudam a dar esmolas ou não. Obrigado, reverendo. Muito obrigado mesmo. Bem, irmãos,
Podemos encerrar?